Muito bem, vamos fechar o estudo da semana falando sobre como as profecias do Antigo Testamento falavam de Jesus. Como elas foram cumpridas. Pelo menos uma centena delas, dizem os teólogos, uma centena de profecia Jesus cumpriu na sua vinda. João Evangelista mostrou sinais, mostrou maravilhas, mostrou testemunhos de pessoas, mostrou testemunho do próprio Deus falando de Jesus, mas os fariseus não encontravam em Jesus essa pessoa divina que Jesus se dizia ser. Então eles duvidavam, diziam, mas ele mora aqui, nós vimos ele nascer, crescer como menino, como é que ele disse que ele veio do céu? Então eles questionavam, não assim, por não assim examinarem as escrituras, eles acreditavam no que eles estavam vendo, nas tradições que eles haviam criado, e isso impediu muito que eles reconhecessem Jesus como o Filho de Deus. Deus estava com Jesus e, graças a Deus, Jesus superou a indiferença, a incredulidade dos fariseus. George Matheson era um jovem estudante de engenharia, estava numa universidade da Escócia, quando ele sentiu dores nos olhos. Procurou um oftalmo na época, e o oftalmo, examinando, disse: olha, Jorge, você está com uma degeneração no fundo do olho. Chama-se mácula ocular. O que vai acontecer é o seguinte: o fundo do seu olho, que é como se fosse um cristalino, um espelho, tudo que você vê reflete nesse cristalino e vai para o cérebro e você interpreta. O que está acontecendo é que o fundo do seu olho está ficando escuro. Você pode ficar cego de uma hora para outra. Aquilo foi uma pancada no meio dos olhos de Jorge. Ele tinha uma carreira brilhante, tinha até emprego já preparado assim que ele se formasse. Seu pai era do exército. E ele então ficou muito preocupado com aquela situação. Mas continuou os estudos. Um dia ele estava andando no meio de uma avenida na Escócia, quando de repente sua vista escureceu para sempre. Ele ficou parado no meio da rua, sem saber dar um passo. Um motorista passou, parou o carro, sinalizou e ajudou Jorge a ir até o outro lado da calçada. Ali alguém ligou para um amigo, esse amigo veio buscá-lo, levou ele até a casa da noiva dele. A noiva disse: eu não vou me casar com um cego. Isso foi uma segunda punhalada para a vida de Jorge. Jorge ligou para dois tios. Os dois tios disseram: não podemos cuidar de você, Jorge. Você se tornou um peso para as pessoas. Eles moravam na Escócia, muito perto da universidade. Os amigos se afastaram de Jorge porque ele agora não era um problema. Ele ficou abandonado. Mas ele se lembrou do pai dele. Ligou para o pai dele e o pai dele disse: filho, eu estou indo aí agora. Tomou um avião e em poucas horas o pai estava na Escócia ao lado do filho, levando-o para casa. Foi justamente o pai de Jorge que o ajudou muitíssimo. Ele era do exército. E o exército havia codificado, o exército americano havia codificado alguns tabletes para serem lidos à noite, para que os inimigos não encontrassem nenhum tipo de mensagem. E foi justamente esse tipo de alfabeto que Jorge começou a estudar, e ele então se aprimorou, e ele, justamente com outro moço, fundaram o alfabeto Braille, o alfabeto para cegos. Se tornou uma bênção para as pessoas. Mas o grande apoio dele foi o pai dele. Jesus, o grande apoio de Jesus foi o pai. Ele dizia: eu e o pai somos um. João, o discípulo amado, nos mostrou em seus relatos que os sinais que Cristo fez foram feitos pela coautoria do Pai, para que as pessoas pudessem crer. É só ver o relato da ressurreição de Lázaro, Jesus pedindo a Deus poder para que as pessoas acreditassem que ele era o Filho de Deus. A multiplicação dos pães, Jesus levantou os olhos ao céu, era uma forma de pedir poder a Deus, para que ele queria mostrar que o ser humano, unido ao Pai Celestial, pode suplantar, superar e vencer o pecado em seus mais diferentes níveis. Por isso, fora os sinais de Jesus, fora as maravilhas, Jesus mostrou que as Escrituras tinham, assim, autoridade para dizer quem ele era. Os profetas, ao longo, na linha do tempo, foram descrevendo a vinda do Messias. E quando chegou na vez de Jesus nascer, ou na época, Jesus foi cumprindo as profecias. O nascimento em Belém, o cântico dos pastores, a visita dos magos, o crescimento no meio das pessoas, o seu ensinamento,
depois então o seu início, seu batismo, depois então seu ministério, sua prisão, sua crucifixão, as palavras na cruz, sua ressurreição, tudo profetizado ao longo do tempo. E Jesus disse para os fariseus: se vocês cuidassem mesmo buscar a vida eterna nas Escrituras, vocês iriam me achar, porque aquele que crê em mim vai ter a vida eterna. Mas infelizmente eles fecharam os corações para não crer em Jesus. E Jesus disse: bem falou o profeta Isaías a respeito de vós, esse povo tem o coração duro, porque infelizmente eles têm olhos, mas eles não me veem, por isso vão se perder. E eles se perderam mesmo. Ellen White, no livro História da Redenção, página 202, ele escreveu o seguinte: por mais exatos que pudessem ser todas as cerimônias e rituais dos judeus, por mais exatos para servir a Deus, na verdade, se os judeus, com todo esse ritual certinho, se fossem conservados os olhos fechados, mas eles crescem nas profecias, eles haveriam de ter visto Jesus como o rei espiritual e não como um rei mundano. Infelizmente, diz ela, eles se sujeitaram às tradições e não enxergaram Jesus como o Messias que viria para salvar o mundo. O Senhor Jesus nos abençoe, que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos olhar para as profecias, ver Jesus nas profecias e depois então olhar para a frente, para o futuro, para que nós possamos então esperar a segunda vinda de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que haja uma bênção em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Amém.